você que tá aí, jovem, começando na fé, aqui não é um podcast fazendo uma apologia do pecado, vai viver no erro. Não, porque você que tem o Espírito Santo, você mesmo se cobra no errar. Mas não permite que pessoas façam cobrança em cima de você que não são permitidas. Pessoas só cobram de mim aquilo que eu permito. Então, palavra pra você é, respeita o tempo do seu processo. Quem tem pressa é Deus. Zaqueu só queria ver Jesus, Laís. Zaqueu não pediu pra Jesus entrar na casa dele. O propósito de Zaqueu subir na figueira era ver Jesus. Acabou. Jesus chegou e foi além do propósito dele. Ele só queria ver. Jesus chegou debaixo da figueira e falou, Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na tua casa. Zaqueu convidou Jesus? Não. Mas Jesus falou, me convém entrar. Se a gente fala assim, ó, Jesus só entra onde é convidado, Jesus entra onde ele quer. E segunda coisa, Zaqueu, desce depressa. Jesus podia falar, desce devagar para não se machucar. Desce aí no teu tempo. Mas Jesus está dizendo, desce que eu tenho pressa. A velocidade que Deus tem com você é determinada por ele. Tem gente que vai se mudar, tem gente que vai se converter e daqui uma semana tá liberto de tudo. Verdade. Tem gente que vai daqui a um ano. O tempo é determinado por ele. Então respeita o seu tempo. Pra você não querer colocar sua vida em comparação aos outros e se frustrar. Porque fulano de tal, você não é fulano de tal, você não é ciclano. O que Deus tem contigo é único. Então respeita o seu tempo, o seu processo. Se permita. Caiu? Levanta. Mais você vai acertar do que você vai errar. E muito mais você vai pisar na cabeça do diabo do que ele na sua. Não se entregue à queda, porque o momento não define sua história. Oi, oi, meu povo, e voltamos aqui com mais um episódio maravilhoso do Lado da Lá. E eu tô com uma pessoa super especial hoje, que veio direto do Rio. Ele que é pastor e fundador da IPTM, que é uma igreja super pentecostal, que vem ganhando jovens aí pelo mundo, né? E eu tô com ele, Leonardo Salles. Ô, glória! Ai, muito prazer, tô muito feliz que você tá aqui com a gente. Você ter disponibilizado seu tempo por estar aqui com a gente também. É uma honra ter você aqui com a gente. Muito Fazia todo obrigada. meu, uma oportunidade grande de estar expressando sobre Jesus, falando do amor dele. Para mim é um privilégio muito grande. Obrigado pelo convite. Acredito que é o primeiro de muitos aí. Ai, amém, ó, já virou de casa, gente, já tá de casa. Faz tempo que a gente tá tentando aqui, né, Verdade, marcar, verdade. Mas Deus tem os seus propósitos aí, é tudo no tempo dele, né? Eu tô muito feliz porque o nosso podcast, né, como eu falei pra você, é de testemunhos e os teus testemunhos são muito fortes, né? Como Deus tem te usado, como Deus tem te levantado, né? Nessa geração pra levantar jovens, para levantar idosos. Hoje você fala com todos os públicos, assim, né? E Deus te usa tremendamente. E como que foi esse encontro seu, assim, com Jesus? Foi cumprindo o que a Bíblia fala. Ensina teu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele envelheça não se desvie dele. Acho que eu atribuo esse mérito para minha mãe, porque desde os 2 anos de idade, a minha mãe me levava para a igreja e eu criei uma paixão muito grande em cima do amor da minha mãe. Eu cresci vendo minha mãe conversando com Deus, orando de joelhos, chorando, falando em línguas dentro de casa, fazendo carta para Deus. Então, eu acompanhando minha mãe, nunca me forçou. Sempre ali me ensinou, me instruiu. E eu fui crescendo de uma forma tão grande que aos 7 anos de idade, eu me lembro que meu padrasto, ele era de outra religião, totalmente oposta da nossa, e minha mãe às vezes ia escondido para a igreja. Aí eu me lembro que ele tinha um Chevette vermelho, aí ele parou em Caxias, e falou assim, ó, você quer ser o quê quando crescer? E eu sem ter noção nenhuma do que eu estava falando, eu falei assim, eu quero ser pastor. E você já frequentava a igreja? Frequentava, mas era uma criança ali. Uhum. E aí eu falei, eu quero ser, eu não sabia o que o pastor fazia, o que era, que responsabilidade tinha, mas olha como é que o chamado já... A Bíblia diz que até o desejo de adorar vem de Deus, então até o que a gente fala procede dele. E eu me lembro que ele acelerou o carro, revoltado, gritando que a minha mãe falou que ela estava fazendo um lavagem cerebral na minha cabeça, porque estava fanática. E hoje... E ele era cristão na época? Não, meu padrasto não, meu padrasto era de outra religião totalmente oposta. Hoje ele é obreiro da minha igreja. Meu Deus do céu, olha isso, gente. Obreiro. Glória a Deus, Deus é muito fiel, né? E sua mãe, isso você tinha 8 anos de idade? Não, eu comecei com os 2 anos de idade, quando eu falei eu tinha uns 7. E como que foi a sua infância, assim? A gente era bem pobrezinho, mesmo. A gente começou, eu já nasci numa família bem pobrezinha, mas a gente era um pobrezinho mediano. A gente tinha um chevetinho, tinha uma barraquinha de cachorro-quente, nunca passou privação de comida, até que a gente foi para a região dos lagos. Aí lá começou o sufoco. Lá a gente perdeu o carro, lá a gente viveu de cesta básica, dormia 4 numa cama, não tinha vaso. Quem é no banheiro vai no balde, vai lá no quintal vai no balde. Eu passei a situação bem extrema, mas foi aonde eu tive mais encontro com Deus. Eu acredito que Deus leva alguém no deserto, no vale, para ele se revelar. Com certeza. Então a gente não conhece Deus no palácio. Sim. Né? Você pode ver que Moisés, enquanto ele está crescendo como príncipe do Egito, ele está no palácio. Mas quando Deus quer mostrar para ele o profético, Deus leva ele para o deserto. É verdade.
E é lá que mais Deus trabalha, né? Porque no deserto você é dependente, você só come se descer maná. Sim. Né? O povo hebreu também não passou no deserto com Moisés. A vida de Moisés é do deserto. Ele passou pelo deserto, teve encontro com Deus quando ele trabalhava cuidando de ovelhas do seu sogro, Jetro. Depois ele volta para o Egito, liberta o povo e vai passar por onde de novo? Para o deserto. O deserto que ele passa, o deserto o povo vai ter que passar. Porque ninguém foge do deserto. Né? E por que ele é líder? Porque só é líder. Tem como liderar alguém no deserto quem já passou por lá. Então ele passou sozinho para depois passar acompanhando de uma multidão. E então, durante esse processo, você teve alguns encontros com Deus? Muitos. Aí eu fui batizado, eu fui missionário 14 anos de idade. Fui batizado no Espírito Santo com 13 para 14. Eu tinha 14. 13 eu fui batizado na Isaac. 14 eu fui batizado no Espírito Santo numa vigília. Eu me lembro que eu buscava muito a Deus no batismo com o Espírito Santo, só que eu achava que nunca ia ser. Eu buscava eu e minha mãe. Minha mãe foi primeiro do que eu. Eu falava, eu não vou ser, não. Acho que eu não. E é só você ou você tem mais irmãos também? Eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão por parte de mãe e tenho uma irmã por parte de pai. E eles também frequentam, iam na igreja na época também com você? Frequenta, mas tem mais dificuldades, não são tão assíduos, né? Sim. E com 14 anos de idade, eu fui numa vigília, depois de buscar muito para ser batizado do Espírito Santo, e não conseguia ser. Toda vez que acabava o culto, eu falava, não foi hoje, mas vai ser outro dia. Não foi hoje, mas Deus vai me batizar. Aí uma pastora ligou para mim e falou, vem na vigília que você vai ser batizado do Espírito Santo. Aí eu fui com uma fé. Só que a vigília começou às 10 horas da noite. Aí o pessoal ficava assim, dá lugar, dá glória a Deus aí que Deus batiza. Fiquei rouco de tanto dar glória a Deus, Deus não batizou. Aí quando foi 5 horas da manhã, eu estava quase dormindo, sentado, a pastora veio marchando na minha direção, quando ela botou a mão na minha cabeça. Aí eu não sei explicar, que unção que eu senti. Aí eu fui batizado do Espírito Santo ali. Caraca, que benção. Com 14 anos. Com 14 anos. Aí começou o ministério muito rápido. E como que começou esse ministério de revelação? Já foi logo aí, depois do seu batismo no Espírito Santo? Depois do batismo com o Espírito Santo eu comecei a buscar, porque na época era muito comum ver os profetas. Hoje está escasso. Sim, é verdade. Mas na época era muito comum. Você ia na igreja de segunda a segunda, diferente, Deus usava um profeta para falar contigo a mesma coisa, sem nunca ter visto o povo. Então eu comecei a buscar, eu estava no Cardoso Fonte, que era um monte. Primeira vez que eu vi a voz de Deus, Deus me usou em profecia. E aí eu passei o dia inteiro. Quando foi 6 horas da tarde, eu tinha que descer, que eu tinha que ir para a escola, eu estudava à noite. E aí, quando eu desci, eu não tinha sentido nada, Laís, nada. Só picado dos mosquitos lá, que tinha uns mosquitos desse tamanho lá no Cardoso Fonte. Senti nada de Deus, nada. Uhum. E parece que é o dia que você acha que não vai acontecer nada que acontece. É verdade. Quando eu desci do monte, que eu estava no pé do monte, que eu tenho o costume de orar para subir e orar para descer. Quando eu estava no pé do monte, orando para me ir embora, pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus no meu ouvido. Aí a voz de Deus falou assim, ó, sobe. Aí dá o medo, né? Fiquei com medo. Porque não tinha ninguém, já estava escurecendo, não tinha ninguém. Eu tinha acabado de descer agora, eu escutei sobe, aí eu segurei, aí Deus falou comigo de novo, sobe. Caraca. E eu lutando, e a terceira vez Deus falou, sobe. Quando eu subi, aí tinha uma trilha, né, aberta, mato de um lado, mato do outro, e a trilha que o pessoal fazia pra seguir. Eu subi a escada, comecei a falar em línguas, de repente eu saí da trilha e entrei no meio do mato. E depois, no meio do mato, abriu um arraial assim, tinha uma pedra muito grande, uma mulher sentada em cima da pedra. E Deus me usou pela profecia pela primeira vez. Tu estás aqui desde madrugada e tu se escondeu dos homens, dizendo só Deus para me encontrar. Porque eu não aguento mais apanhar do meu filho que está envolvido com o tráfico. Ou Deus vai falar comigo, eu vou morrer em cima dessa pedra e só vou encontrar o corpo. Assim te diz o Senhor, desce para tua casa, porque eu acabei de libertar teu filho. Você consegue lembrar da sensação que você teve, assim, naquele momento de Deus? Lembro, eu chorei tanto, porque foi a minha primeira vez. Uhum. Eu chorando, porque Deus havia me usado, e a mulher chorando, porque Deus tinha me usado. Só que ela não sabia que era a minha primeira vez. Caraca. E desceu eu e ela, impactado. Eu tive que descer com ela, porque eu não sabia nem como descer, porque eu não sei como subir. Sim. Porque eu não sei no meio do mato, como é que sai dali agora? Sim. E aí eu voltei no ônibus, com aquela sensação maravilhosa, falei pra minha mãe, foi pra todo mundo, e aquela dúvida, será que vai acontecer de novo? Será que só foi hoje? Será que vai vir de novo? Será que vai vir de novo? Aí começou a buscar mais e mais, assim. Foi, mas aí no início começava a vir por intervalos. Eu ia num culto, aí começava a olhar pra alguém que eu não conhecia, me dava vontade de abraçar alguém. Aí eu falava, você cuida da minha cabeça, tô ficando doido. Não, vontade de abraçar a pessoa que eu nunca vi. Aí eu lutava pra não abraçar, porque eu achava que era da minha cabeça. Daqui a pouco passava alguém na minha frente na igreja e abraçava a pessoa que Deus tinha mandado eu abraçar. E eu falava, que covarde que eu sou. Aí eu comecei a usar a fé, porque a Bíblia diz, só seja dada a profecia, sim, segundo a sua porção de fé. Sim. E aí eu comecei a usar a fé. Eu falei, quer saber, Duma? Quando Deus mandar eu abraçar alguém, que começou com um abraço. Todo mundo acha que revelação profunda é só Deus falar o nome. A vida diz que é só dar um abraço pra pessoa. A pessoa tá falando, Deus, se tu me ama, me dá só um abraço. Sim. E tu quer revelar a profundidade. Não é só um abraço. Sim. Aí eu falei, a próxima vez que Deus mandar dar um abraço a alguém, eu vou começar a dar. Aí eu ia pro culto, sentia de abraçar alguém. Aí eu falava, vinha o diabo na minha cabeça, né, falando, é da tua cabeça. Aí eu falei, não, porque eu não tô carente, não quero abraço de ninguém, ainda mais de um desconhecido. Sim.
Eu vou lá e vou abraçar. Aí eu com medo, porque eu tenho aquele temor de falar uma coisa, acho que é uma responsabilidade muito grande de você falar, Deus está mandando eu te falar quando Deus não mandou. Sim. Aí o que eu falava? Eu falava assim, irmão, a todo momento que eu tô aqui, eu senti no meu coração, o coração do homem é enganoso. Qualquer coisa eu errei, né? Sim. Senti no meu coração te dar um abraço. Você pode deixar eu te dar um abraço? Aí ele começava a chorar, dizendo, eu acabei de pedir a Deus um abraço agora. Eu comecei a falar, é Deus, é Deus. E quando eu comecei a entender que era Deus falando comigo daquele jeito, eu comecei a ter uma intensidade maior com Deus e foi se aprofundando. Depois eu comecei a sentir no coração, depois eu comecei a sentir como se minha nuca queimasse, minha perna mexesse sozinha, e daqui a pouco, até que eu ouvi a voz de Deus nitidamente, igual eu ouvi no monte. A primeira vez eu ouvi nitidamente. Sim. Depois vem por inspiração, vem por intuição. Tem um livro chamado, é evangélico, Ana Mendes diz, Iniquidade. Ela fala que a intuição é um radar do espírito. Você já viu uma mãe que está sentindo uma coisa pelo filho? O filho está do outro lado do mundo, fala, aconteceu alguma coisa, meu filho, vou ligar. O que aconteceu? E o filho, mãe, acabei de me machucar. Como é que a mãe sentiu? Porque a intuição é um radar do espírito. E aí eu comecei a desenvolver, e hoje... a minha história é meio parecida com você, porque eu não vim de um berço cristão, né? Eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a igreja evangélica. E eu fui impactada pela revelação, que tem uma pastora que cuida muito de mim, que é a pastora Carol. E eu ficava impactada com Deus usando ela através da revelação. E ela falava, Deus vai te usar desse jeito. Deus... Eu falei, meu Deus, tá doido? Como que eu vou conseguir falar? E aí eu questionava muito a Deus também. Eu falei, meu, mas será que é coisa da minha cabeça? Ai, mas eu abraço, aí eu oro. Aí eu falava, Deus, se tal pessoa virar o cabelo pra cá, eu vou lá orar por ela. Se tal pessoa sorrir olhando pra mim, eu vou lá e dou um abraço nela. E aí eu comecei a testar Deus fazendo esses testes assim. E aí, toda vez, a pessoa ou virava o cabelo, ou sorria pra mim. Eu falei, meu Deus, acho que não é coisa da minha cabeça, Eu acho que todo mundo passa por essa fase, eu sabia? acho também. E, nossa, tipo eu acho assim, que todo mundo que tá começando na fé e nos dons espirituais passa por isso. Sim. Uma vez eu tava no McDonald's, eu fiz igual você. É. Eu tava passando na época, muitos anos atrás, tava passando uma prova financeira. E E aí, eu passando, tava vermelho, aí Deus usou uma pessoa e me deu uma oferta. Eu ganhei uma oferta que na época era maior que eu tinha ganhado. Eu liguei pra minha mãe. Sim. Passando uma prova, eu sabia que minha mãe queria sair pra comer fora. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, a gente vai comer fora. Ela, como? Falei, Deus abençoou. Falei pra ela. Só que no mesmo dia, eu fui no McDonald's comer, porque o culto termina à tarde, tudo tá fechado de restaurante. Saí do culto, era 11 e pouca, meia-noite, tinha um restaurante, tinha um McDonald's no Recreio. Olha o que eu vivi. Cheguei no McDonald's, comi lá, que a gente come, né, irmão? Aí eu comi crente come o hambúrguer do maior, milkshake, pedi tudo lá, sentei na mesa, tava sozinho, o McDonald's vazio. Só tinha uma senhorinha da idade da minha avó, passando pano no piso. Quietinha. Eu comendo. Aí Deus falou comigo assim, ó, pega tudo que você ganhou e dá pra ela. Aí eu não queria dar. Aí eu fiquei igual você. Aí eu fiquei igual você, eu falei assim, ó, se o copo de Coca-Cola mexer sozinho aqui, eu dou. Se entrar alguém de camisa vermelha agora no McDonald's, eu entrego. E não acontecia nada. Sim, nada você vai fazendo outro teste, né? E vai fazer até mas aí não acontecia comigo. Deus fala só comigo uma vez. Aí eu larguei o hambúrguer, não deu um sorriso, que eu não vou mentir. Peguei o dinheiro no bolso, falei, senhora, vem cá, por favor. Ela veio, eu falei, ó, Deus mandou dar aqui pra senhora. Mas eu não vou mentir, eu não queria dar, não. Sim. Deus mandou dar aqui pra senhora. Porque obedecer a voz de Deus, às vezes, é fazer o que você não quer. É. Eu falei, Deus mandou dar pra senhora. Aí ela, meu filho, aqui no McDonald's a gente não pode ganhar gorjeta. Olha. Aí eu falei, lei é lei, né? Não pode, Sim. tudo bem, eu já não queria dar mesmo. Falei, lei é lei. Só que ela falou isso, já pegou o dinheiro da minha mão, aceitou, né? E entrou numa sala lá. Eu voltei a comer. E daqui a pouco sai a mulher chorando demais. E ela fala, meu filho, eu saí de casa hoje, eu sou nova convertida. E o meu filho não tinha nada para comer. E eu falei, do lado de fora do meu portão, olhei pro céu e falei, Deus, eu não entendo muito da tua palavra, mas eu já ouvi falar de um pregador que eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Eu tenho um hambúrguer para me comer no McDonald's, meu filho não tem nada para comer. Se tu és o Deus da minha provisão, da Bíblia, então provê. Jovem, o dinheiro que você está me dando aqui agora dá para fazer compra do mês, pagar minha conta de luz, ainda vai sobrar. Que Deus te abençoe. Quando ela falou isso para mim, eu me emocionei, porque eu entendi porque Deus, né? Sim. Aí eu tinha na época um carro, um Passat variante, parecia um funerário, aqueles carros funerários, né? Sim. Eu andava com água, porque aquecia o motor, né? Prova que passava. Aí eu entrei e tava dando a música assim, ó. Ele cuida de mim, no detalhe cuida. Resumindo, eu tinha vendido um carro meu pra botar na igreja e quitar o som. E eu fiquei com esse carro antigo. O pessoal apelidava mesmo, carro da funerária, porque igualzinho carro de funerária, o pessoal zombava, né? Sim. Maluco, deu carro pra igreja, falei, Deus mandou. E aí, um empresário falou pra mim assim, Deus usou, olha, qual o carro que você quer? Eu falei, eu quero o Honda novo que saiu, aquele Honda novo que saiu na última direção. Ele falou, só que eu não tenho nome pra passar. Se tu passar no teu nome, eu pago a prestação. Eu fui lá. Só que aconteceu,
Eu fiquei a semana inteira sendo negado. Todo dia o banco me ligava. Todos os bancos que você pode imaginar me ligava. De manhãzinha, pra me atribular. Me ligava de manhã, eu durmo de madrugada, me acordava de manhã. Não, bom dia, eu posso falar com o Leonardo Salles? Eu falei, sou eu. Confirma seu CPF, nome do pai, nome da mãe. Depois de confirmar, mas tudo é não, eu tô ligando pra dizer que você foi negado. Então, pra que perguntou tudo? Sim. Aí, no outro dia do McDonald's, era o dia que eu tinha que ir lá pegar o dinheiro que eu deixei de 2.000 pra segurar o carro. E não conseguia aprovar, ia pegar os 2.000 de volta. Eu não dei o dinheiro pra velhinha. No outro dia eu fui no Honda, cheguei lá no balcão. Foi aprovado. Pra pegar o dinheiro de volta. Eu não era conhecido na época, eu não tinha mídia. Não tinha nem Instagram, era só Facebook fechado pra 5 mil amigos. Aí uma moça chamada Mônica, trabalha na Honda, baixinha, olhou pra mim, eu tava de boné, camiseta e de bermuda. Caraca. Nada de terno e gravata. Sim. Olhou pra mim, aí ela, tu não é o pastor da revelação da internet? Eu falei, irmão, eu sou pastor da revelação, você que tá falando. Aí ela, tu ora por nós? Caraca. Aí gritou pra gerente, chamou todo mundo pra me orar. Você ora por nós? Quase que eu falei, depende, a ficha vai aprovar? Vamos fazer um acordo aqui, né? Resumindo, orei por todo mundo, deu pra dor, e ela falou assim, fica aqui nessa salinha, nós vamos tentar resolver o teu caso. E aí tinha uma salinha lá, tinha biscoito, creme crack, café, eu falei, você vai aprovar? Eu não sei, eu sei que eu comi o biscoito todinho, igual eu comi aqui do podcast. Resumindo, aprovou. Quando eu aprovou a ficha, ela entrou dizendo, parabéns, pastor, você conseguiu. Diante de Deus, o carro era 0. Quando eu liguei o carro, tava no 93.3 FM dando a música, Ele cuida de mim. A mesma música quando eu saí do McDonald's. Sabe onde eu fui jantar naquele dia? No McDonald's, pra ir atrás da velhinha. Quando a velhinha me viu, ela deu um sorriso, preparou a mesa pra mim. Eu falei, não, eu vim aqui pra agradecer a senhora. Ela falou, ô, meu filho, eu que tenho que te agradecer. Eu falei, senhora, me deu um carro. Ela, eu te dei o quê? Eu falei, mistério. Olha como que é engraçado, né? Quando a gente entrega, né, a vontade de Deus, faz a vontade de Deus, a gente vira a chave da nossa bênção. Isso é tão importante, né? E hoje muita gente se perde nisso, né? Fala assim, eu vou guardar porque eu preciso. Tipo assim, é urgente esse dinheiro pra mim, eu preciso pra comprar alguma coisa, fazer alguma coisa. Mas mal sabe que Deus tem preparado é muito maior do que aquilo. Eu aprendi né? com Deus que às vezes a gente fala, eu não dou porque eu não tenho. Deus falou pra mim, você não tem porque você não dá. Porque a lei da semeadura é semear. Sim. É E certamente tudo que o homem semear, ele vai colher. E a colheita é 30, 60, 100 por 1. Deus não me dá nada sem antes me colocar a prova, tu acredita? Amém. Deus não me dá nada sem Igualmente. antes colocar a prova. Tudo que Deus quer me dar, primeiro Deus me coloca a prova. É verdade. Né? E a gente dá muito mais valor, né? Eu acho que nem você falou, eu passei pelo deserto na minha infância. Você teve que passar pelo deserto na sua infância para você ter hoje o testemunho que você tem hoje, a unção que você tem hoje, porque eu acho que a unção de Deus, ela vem com a dor também, né? E não é fácil, porque tudo que você teve que renunciar e tudo que você renuncia. Sim. Porque é um gigante que te mata todos os dias, um leão. Não é fácil. Quem falou que era fácil, que servir a Deus é fácil, mentira. Por isso tem muita gente que se frustra, sai da presença, porque eles projetam um caminho de mar de rosa e quando vem o espinho, eles ficam escandalizados. Verdade. Então você tem que entender que servir o reino dos céus é a porta estreita. Sim. Então vencer o diabo não é tão difícil como se vencer. A gente é colocado à prova todos os dias, em tudo. É verdade. Em tudo. Você pode ver que todo momento que o diabo tentou Jesus é em cima da necessidade. E tendo Jesus fome, após 40 dias, e tendo Jesus fome, o diabo aparece dizendo que quer esse carro? Não. Vai em cima da necessidade. Tá com fome? Sim. Então calma aí, ó. Você fome só pede pão. Sim. Quer pão? Então, tipo assim, você vai ser tentado em tudo, porque Paulo vai dizer que a nossa carne é uma carne corruptível. Então, em todas as tuas fraquezas, em todas as suas vontades, e quando você renuncia a isso por Deus, o maior sacrifício, acho que é a maior oferta que a gente dá para Deus, porque hoje eu não tenho dificuldade. Laís, eu já dei 4 carros para a igreja. Se Deus mandar falar assim, dá tudo que você tem agora, eu dou. Porque eu não tenho dificuldade. Porque eu ofertei minha vida vale mais do que eu tenho. Sim. Então, eu acho que a maior dificuldade não é ofertar 1.000, 10.000, 1 milhão. Eu acho que a maior dificuldade é se ofertar. Sim, é verdade. O que a pessoa está fazendo hoje com a juventude, pessoas da nossa idade, o que estão vivendo, o que estão fazendo, o que estão se entregando. Então, tipo assim, todos os dias o diabo vai me bater na porta. Todos os dias, em todas as horas, em todas as propostas da vida. Por isso que a gente tem que ter muito discernimento de Deus, sabedoria de Deus. E buscar todo o tempo também, né? Porque Ser vigilante 24 horas, né? É uma brechinha, já entra aqui, né? E é no dia mau, é no dia ruim, é no dia Sim. triste. Porque Paulo vai dizer, olha o que Paulo vai dizer. Quando eu penso que estou fraco, É que eu sou forte. o cara que foi o maior implantador de igreja, que tinha todos os dons espirituais, o maior escritor em quantidade do Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, pensa tá fraco? Pois é. Se ele pensa que tá fraco, eu penso que eu tô o quê? Pois é. O Paulo vai dizer assim, ó, o bem que eu quero fazer,
eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O cara não fez. O maior implantador da igreja. Nós somos da geração paulina, porque nós somos gentios, enxertados na videira verdadeira. Sim, sim. Nós não somos da geração pedrina. Nós somos judeus. Então, nós somos da geração paulina, os gentios. Quer dizer, Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. Se esse cara não faz o bem, eu faço o quê, então? Verdade. Então, olha o pensamento de quem é usado por Deus. Olha o pensamento de quem foi o apóstolo último a ser levantado, que não foi do ministério de Jesus em carne e osso, foi ressurreto, igual a gente aqui na ressurreição. E o cara que foi mais longe, o último que de fato virou o primeiro, foi o mais longe de todos, mas o pensamento, é o que faz você levar você além, é você reconhecer quem você é. Sim, é o mais importante. Quem você é em Deus também, eu acho muito importante também. As suas limitações. Sim. Porque você não rouba a glória de Deus quando você entende que você é. É mesmo. Porque quando alguém te aplaude dizendo, cara, tu é o cara. Pô, você é brabo. Cara, olha a casa que você tem, o carro, a história, o testemunho. Mas quando você tem a visão e o pensamento de Paulo, ele mesmo está escrevendo uma carta que ele coloca um erro dele. Quem colocaria um erro na carta que escreve? Sim. Segunda carta de Coríntios, ele vai dizer, conheço um homem, Meu se Deus, no corpo ou fora do forte corpo eu não isso, sei. hein? É forte. Olha o que ele vai escrever, conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas que conheceu o terceiro céu e foi me posto um espinho na carne para que eu não viesse ficar soberbo com as grandezas das revelações. Sim. 3 vezes incomodado, orei ao Senhor para que ele arrancasse de mim. E ele disse, Paulo, minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso é muito forte. Muito mesmo. E hoje a gente vê muito isso nessa geração, né? Porque muita gente tá perdida, assim, sabe? Eu falo, muita gente começa a criar fama, ter uma vida mais estruturada, já sobe pra cabeça porque não tem a estrutura que Deus dá pra gente, né? Não vê as raízes da onde ela veio, o que Deus fez na vida dela, não consegue ter a gratidão por Deus e acaba se perdendo nisso, né? Hoje você vê muito isso também nessa geração. Não, muita gente se perde, muita gente... Por que eu tô falando? Porque como o diabo ele vem trazendo tentação em todas as áreas, ele vai em cima sempre da tua fraqueza. Sim. Ou tem fraqueza com o dinheiro, ou tem fraqueza com vaidade, ou tem fraqueza em outras áreas. E em cima das tuas áreas ali, o diabo, eu costumo dizer que o diabo ele não desiste. Uhum. Se tem se eu posso falar assim, né? Se tem uma qualidade que o infeliz tem, é a persistência, porque ele não desiste de tentar destruir a vida de alguém. É verdade. O que você daria de conselho para essa nova geração agora? Ou as pessoas que estão se convertendo agora? Eu acho que o versículo mais poderoso para dar para conselho para a geração é aquele que está de pé, vigie para que não caia. Porque qual é o lema hoje da IPTM? Hoje o nosso lema? Trazer de volta os que se perderam, ganhar os que nunca foram e tomar cuidado com aqueles que acham que são. Sim. Porque eu prefiro andar com alguém que expressa a sua fraqueza. Sim. Quem expõe fraqueza não é fracassado. É verdade. E quem arrota uma santidade hipócrita, está arrumando a destruição para si próprio. Sim. Eu falei do evento. Quem é o maior escritor de quantidade de livros do Novo Testamento? Acabei de falar. Paulo. Ele não falou do espinho dele? Sim. O espinho na cara. E você sabe que espinho é uma conotação de pecado. Sim. No livro de Gênesis vai dizer que após a queda do homem, a Bíblia diz que Deus falou para Adão, tu vai comer do sol do seu rosto, do sol do seu trabalho. Mulher, tu vai ter dor ao dar à luz. Serpente vai ser maldita entre todos os animais. Colocará inimizade entre ti e a mulher. Tu vai ferir o calcanhar dela. Ela, o calcanhar, vai te ferir. E logo abaixo vai dizer assim, ó, depois das consequências do pecado, vai dizer, e por causa disso, nasceu espinhos e abrolhos da terra. Não tinha espinho. O espinho só nasce depois do pecado. Verdade. Então, espinho... E detalhe, o maior escritor, qual é o pecado que Pedro expõe na sua carta? Nenhum. Qual é o pecado que as pessoas vão expor? Paulo expõe. E é o que mais escreve livro. E do Antigo Testamento, quem é que escreveu mais de livro? Moisés. O Pentateuco foi ele que escreveu. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. E ele escreveu a carta do Êxodo, que é o Shimote, saída. Ele botou ali que ele teve um homicídio. Que ele matou um egípcio. Que ele enterrou. Aí a pergunta é, o cara tá escrevendo a carta, por que ele não pula essa etapa? Não, ali era o velho homem, eu vou pular esse homicídio. Não quero que as pessoas amanhã depois falam de mim que eu fui um homicida, porque... Você sabe como é que é o ser humano? Deus esquece teu pecado e joga no mal do esquecimento. O homem não esquece, não. Sim, Erra pra tu ver. É verdade. Nunca mais. Todo mundo vai lembrar. Tu entendeu? Então, tipo assim... Mas ele expõe. Deus me ensinou uma coisa. Deus, ele só vai engrandecer quem se humilhar. Verdade. Todo mundo fala assim, ó, os humilhados serão exaltados. Tá errado. Sim. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz assim, ó, aquele que a si próprio se humilhar, eu exaltarei. Então a promessa não é eu ser humilhado pelos outros. Sim. Tem promessa não. Assim não. A promessa é aquele que se humilhar, a humilhação parte de mim.
Então, quando eu me humilho, quando eu reconheço, hoje a gente vive numa geração que tem um perigo muito grande, que muitos pastores gostam de ter uma aparência de semideus. Sim. Toca no meu pé, Sim. beija meu pé, dá uma Sim. oferta aqui, bota no meu pé, toma o meu suor. Sim. Vou passar uma toalhinha, leva o suor que Sim. você vai levar o meu manto que vai curar. Uma vez eu tava num culto lotado, uma velhinha chegou perto de mim, passou a mão no meu rosto e tirou o suor. Aí eu olhei pra ela, aí eu falei, que isso, irmã? Ela, não, pra me curar. Eu falei, se o meu suor curasse quem lava minha roupa, eu nunca ficaria doente. É verdade. Então é tipo assim, eu quebro isso, quer admirar meu ministério? Pode. Idolatrar não, Sim. porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas hoje em dia, muita gente confunde também Deus com religião, né? Você já foi uma pessoa religiosa? Muito. É, eu também. Porque, tipo assim, como... Mas foi onde eu mais aprendi, você acredita? É porque a gente vai extrair o que é bom. A Bíblia diz, retém o que é Sim, bom. E tira o sim. que... Então, tipo assim, eu fui muito religioso, também aprendi muita coisa, mas a parte que me deixou triste, mas é bom passar. Quem passa pelo processo evita de outro passar. Sim. Porque você passou e quem você salva através de ti não vai ter que passar. Eu passei por uma fase da religião que eu só dormia de calça. Se tu ver minhas fotos aqui, tu vai rir. Se tu ver minhas fotos antigas, parece que eu sou pai de mim hoje. É, sério? De tão como velho eu parecia. Era igual o cara que você postou hoje nos stories lá falando que pastor não envelhece, né? Como é que é? Afirma... Botei um pastor bem velhinho, ele disse assim, ó. Ser pastor não é estressante, afirma seu José de 32 anos. Parece... Aí tem um cara, um senhorzinho. De 80 É bem isso mesmo. E tipo assim, eu só dormia de calça, porque me ensinavam que o anjo não me visitava se eu não dormisse de calça. E quem não tem conhecimento bíblico, pega um pastor como seu líder, como seu mentor. E confia, então, se o cara falar, meu irmão, tem que andar de óculos escuros para Jesus salvar, eu vou andar de óculos escuros. Sim. Ando de bananeira, eu ando de bananeira, para agradar a Deus, faço tudo. Sim. Então, me ensinaram aquilo tudo. Então, o que aconteceu? Eu não via televisão, não jogava bola, não ia pro cinema. Eu só dormia de calça, eu não fazia nada. Meu Deus. Eu passei por uma fase assim também. Pra mim, tudo era pecado. Aí, uma amiga minha viesse falar pra mim, nossa, saí com tal pessoa, beijei tal pessoa. É pecado, você precisa ir pra igreja, você precisa orar. Eu era tão noiada que eu fazia jejum de 10 dias sem comer. Mas aonde mais acaba os casamentos é dentro do sistema religioso. Por quê? Verdade. Porque a pessoa que está dentro de uma igreja religiosa, o que acontece? Você começa a namorar, tá um mês namorando a pessoa, as pessoas que já estão fora, porque religioso fala mal de todo mundo, Sim. as pessoas que estão do lado de fora já estão criticando, tá dizendo que você está em fornicação, Sim. daqui a pouco o pastor chama você para conversar, fala, meu amigo, vocês estão chamando essa Verdade. fornicação, vai pro banco, você tem que casar. E tu casa não por amor, você casa porque você quer para relação sexual. E pra obrigação também de estar casado e estar na igreja. Entendeu? Assim, né, E a maioria dos crentes casa por dois, por causa Sim. de hormônio. Sim, verdade. E por causa dessa obrigação. Sim. E aí depois que casa, não tem relação sexual, porque vive uma briga, se não tiver amor, vive uma briga. E quem mandou, quem te obrigou a casar, é o mesmo que te obriga a não divorciar, porque divórcio é pecado. Sim. E aí começa, entendeu? O ensinamento religioso é case sem amar e não se separe depois que estiver odiando. Sim. Porque o divórcio é pecado. É verdade. Então tem muitos relacionamentos falidos. Sim. Tem casos aí que foi pra... Se é verdade, eu não sei, mas deu na televisão de uma pastora que foi presa, que foi acusada, não sei se é verdade ou não. Então, tipo assim, as pessoas hoje vivem numa religião tão grande que às vezes preferem tomar uma atitude do que separar e enfrentar o povo. Meu irmão, não deu certo, tava infeliz. Sim. Né? Aí entra numa depressão, aí que entra tudo, né? Síndrome do pânico, tudo. E aí vira um caos. Por isso que eu falo, hoje em dia, tipo assim, eu busco o equilíbrio total. Eu amo Deus, eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus, mas eu não sou aquela pessoa noiada mais, sabe? Que tipo, ai, não pode, ai, tem que fazer isso, nisso. E eu acho que a gente tem que ser luz mesmo nas trevas, e eu acho que poucas pessoas estão sabendo disso hoje, e bastantes líderes também, né, de igrejas, assim, não estão sabendo lidar com isso e quer levar as ovelhas ali muito fechadinho. E eu vejo pelo teu ministério, né, que é PTM, você dá liberdade para os jovens, para as pessoas fazer o que elas querem, assim, mas dando um ensinamento para elas ter o livre-arbítrio ali, né, de Porque fazer. a Bíblia proíbe, é proibido. Sim. Eu nunca vou estar aqui falando assim, ó, gente, pode mentir. Não, a Bíblia proíbe, não é não. Sim. O que eu não posso acrescentar é o que a Bíblia não fala. Onde está na Bíblia que eu não posso ir no cinema? Onde está na Bíblia que eu não posso ir para uma praia? Sim. Então, tipo assim, as pessoas misturam todas as coisas, né? E acaba fazendo uma prisão tão grande religiosa que essa pessoa que, por exemplo, igual você falou, tudo você pensava que era pecado. Isso é tão problema que a facilidade que essa pessoa tem de se afastar de Deus é muito maior do que a pessoa que não é religiosa. Muito. Isso Porque afasta, você se condena tanto que a Bíblia vai dizer assim, ó, olha o que diz a Bíblia, se teu coração te condena, maior é Deus para te perdoar. Então tem hora que o diabo não me acusa mais, Deus já me perdoou, mas meu coração não me perdoa. Verdade. Porque a gente se cobra tanto aquela perfeição que a gente não é, que qualquer palavra maldita, qualquer dia de fraqueza, acaba tudo. Eu termino com uma, essa palavra aqui muito forte, com algo que eu gosto de mencionar na Bíblia, uma pregação minha.
Davi, ele adulterou. Mas ele era adúltero? Não. Abraão mentiu. Ele era um mentiroso? Ele vivia na prática da mentira? Moisés matou um egípcio. Ele era homicida? Não. Eu tô falando só de personagem grande na Bíblia aqui. Sim, então sim. vamos lá. Noé se embriagou, não era um beberrão. Davi adulterou, não era adúltero. Abraão mentiu, não era mentiroso. Moisés matou, mas não era homicida, porque um momento não define minha história. Sim. A pessoa que ela é do mundo, ela não foge do pecado. Pra ela é um troféu. Sim. O que é o troféu? Cara, eu fiz isso. Sim. Cara, eu sou o cara. Eu não sei o Sim. quê. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela é sujeito a errar. É verdade. Porque a Bíblia diz... E é preciso errar também, né? Pra gente aprender e poder, com aquele erro, poder ajudar outras pessoas também. Hoje eu falo assim, que eu amo errar. Errar 2 vezes é burrice, mas a primeira é ensinamento, assim, né? Ao ponto que a Bíblia vai fazer uma afirmação, não é nem uma pergunta. O justo cairá 7 vezes, mas de todas essas vezes eu colocarei de pé. Lembra de onde caíste, arrependa e volta a fazer primeiras obras. Se cair, não ficará prostrado, pois o Senhor segura as mãos. Sim. Filhinho, não pequeis, mas caso pecar, lembra que tem um advogado que intercede por você. Então Jesus nos conhece. Verdade. Então a gente tem que fazer a nossa parte, é fugir do pecado. Isso aqui não é uma apologia ao pecado. Então peque, Sim, gente. sim. Vai pecar! Não é isso. É dizendo, a palavra de Deus, não peque. Sim. Mas se pecar, lembra que tem um advogado que intercede Sim. por você, entendeu? E Deus é amoroso, Deus quer saber, vem com os teus pecados mesmo, aí do jeito que você tá, que Deus vai te abraçar do mesmo jeito. E que né? ele vai E libertar, curar. vai transformar, vai Sim, fazer a obra, sim. né? Se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. A libertação Sim. não é competência minha. Verdade. Se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Então a verdadeira libertação só vem do filho. Verdade. Não é competência minha. Esse negócio de que... eu já tentei largar o cigarro e não consegui. Mas não é você que se liberta. Tu tem que vir fumando. Sim. Quem vai fazer a obra de Deus na tua vida é o Espírito Santo que vai te libertar. Mas na igreja o pessoal vai me julgar. Problema do pessoal. Sim. Você tá entrando por causa do pessoal? Verdade. Se eu entrei por causa de Deus, e quem não teve poder para me colocar, não tem influência para me arrancar. Verdade, é mesmo. E fala pra gente qual que foi a maior revelação, assim, que te tocou, porque você é muito usado na revelação e a gente vê vários testemunhos que você posta lá nas suas redes sociais também. Já fui na sua igreja, conheço também o culto, já vi o mover que tem tremendamente. E qual que foi uma revelação, assim, que te marcou, assim, tremendamente? Fala assim, meu Deus, eu não acredito que aconteceu isso, que Deus me usou pra poder fazer isso, assim. Eu poderia falar de várias revelações que teve gravados, e tem muitos vídeos que viralizaram mesmo, de 15 milhões, 16 milhões de visualização. Sim. Mas eu vou falar que não foi nenhum desses que gravado. Foi uma vez que eu tava em Bangu, eu era adolescente, eu só tinha 2 camisas pra pregar, preta e a branca. A branca ficou preta, a preta ficou branca. Pensa na luta. E aí eu fui pregar em Bangu, no cartaz botaram a camisa branca, eu fui com a branca, a preta tava lavando. Aí eu ainda brigo, né? Que crente faz graça com a desgraça, né? Falei, só vim com a camisa branca sem saber que sou eu do cartaz. Mas era filha única ali. E aí eu, ministrando, Deus me usou a revelação de uma mulher que tava grávida. E a igreja tava lotada. Eu tenho um amigo meu, que hoje ele é pastor da minha igreja. E ele é meu amigo desde meus 14 anos de idade. Meu Deus. Tiagão. E eu tava na igreja dele na época. Hoje ele é da IPTM. Olha que bem. E a igreja tava lotada em Bangu. Aí Deus me usou assim, Laís. Eu falei assim pra mulher grávida. De várias revelações que teve, Deus falou com a grávida assim, ó. Essa criança, você ia abortar. Porque o pai só foi pai pra fazer, mas não pra assumir. Tua família tá contra você. E tu tá passando uma depressão. Tu ia arrancar essa criança quarta-feira passada. Mas Deus tá dizendo, não arranca essa criança, porque essa criança nasce pra tua alegria. E a tua alegria nasce hoje. Só que saiu da minha boca. Eu tava tão possuído por Deus e eu falei assim, ó. Essa criança nasce pra tua alegria nasce hoje. A bolsa da mulher estourou na hora do culto do céu. Meu Deus do céu. Ela foi direto pro hospital. Tem a criança, tu acredita? E a tua reação ficou branco, Pô, pálido? mas eu não sabia. Foi muito forte, foi muito... Aham. A igreja explodiu. Meu Crente virando cabalhota, Deus, dando glória glória, a adorando, Deus. orando. E a mulher lá correndo. A bolsa estourou na hora, no meio do culto, a bolsa. Meu Deus, Foi que impactante, forte. marcou minha vida. Que forte, glória a Deus. Teve uma também que foi em Caxias. Pode falar mais uma? Aham, claro, fica à vontade, meu filho, tamo em casa. Tinha... Isso também marcou, e o bairro todo mundo sabe, isso aí que eu tô falando, porque minha igreja, até hoje é em Caxias. Aham. Foi 3 rapazes na nossa igreja, novo, bonitos, garoto, novo, teve 17 ou 18, 19, não passa de 20. E aí Deus me usou para ele assim, ó, Deus tá te dando mais uma oportunidade de você voltar para a presença de Deus. Porque eu via como Deus estava dentro do tráfico, e na comunidade alguém botava a tua foto na mesa e falava assim, ó, vou matar ele. E você pensava assim, meu Deus, mas não tenho nenhum envolvimento. Deus está dizendo, você não fez, mas quem anda contigo fez. Você vai pagar o pato. Deus está te dando a última chance, porque o Espírito da Morte quer te abraçar. Eu escutava tiro, pá, 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 entrando em você. E se você não... Enfim, eu falei isso à noite. Quando foi final do culto, porque eu falei com ele do dia. Aham. Quando foi no culto,
Acabando o culto, já meia-noite e pouco, eu falei, gente, vamos embora. Porque Deus está me mostrando que o Espírito da Morte está rodeando aqui. Meu Deus falou isso. Vamos embora. Quando foi no outro dia à tarde, eu ia, porque ia ter uma reunião, eu ia para fazer a limpeza, né? Porque a igreja era pequena, não tinha muita gente para ajudar, então eu ia para arrumar as cadeiras e tal. Tava dentro da igreja com as irmãs arrumando a cadeira. Daqui a pouco eu escutei assim, ó, da frente da igreja. Pá, pá, pá! Tiro. Todo mundo correndo. Meu Eu fechei a porta da Deus. igreja, né? Algumas pessoas entraram para dentro da igreja, eu fechei o portão. Daqui a pouco passa um camarada de camisa vermelha, boné preto, pra frente, correndo com uma arma assim. E o pessoal gritando, meu Deus, meu irmão morreu. Quando o bandido saiu, a gente viu o bandido correndo. Quando o bandido foi embora, quem é que tinha morrido? O garoto da revelação do dia passado, que eu falei como ele morreria, do jeito que morreria. E perto da igreja ainda? Ele morava, a igreja era aqui, a casa dele virava à direita assim, ó, logo pertinho da esquina. Meu Deus do Garoto céu. bonito, garoto novo. E o que você acha o poder da revelação hoje pra você, assim? Quando você recebe uma revelação da parte de Deus, Deus está te dando uma oportunidade de mudar. Sim. Exemplo de que a mudança do comportamento muda a revelação. Você sabia disso? Sim. Deus falou para Ezequias, através do profeta Isaías, essa doença que você está é mortal, você vai morrer, coloca a tua casa em ordem que tu vai morrer. Quando Isaías vai embora, o mesmo Deus que falou para ele entregar a morte para Ezequias, Ezequias coloca o rosto para a parede, começa a chorar e diz, Senhor, eu achei graça, Senhor, com a minha vida diante de ti, então revoga essa situação, acrescenta. Deus falou para Isaías, Isaías volta e acrescenta 15 anos de vida para ele. Deus acabou de falar que ia matar. Sim. Mas o cara mudou o comportamento, a oração, Sim. Deus acrescentou. Deus falou para Jonas, fala que eu vou destruir Nínive. Sim. O povo de Nínive se arrepende, Deus não destrói Nínive. Pois é, por isso que tem que ter a revelação, mas tem que ter atitude também. Né? É isso aí. Eu falo que a promessa só se cumpre para quem está no caminho da promessa. Sim. Deus falou que eu vou ser pastor, não lê a Bíblia não para tu ver. É verdade. Deus falou que eu vou ser um grande, eu vou ser rico. Vai descer um anjo com uma maleta aí no teu quarto com dinheiro. Irmã, tá riquinho agora. Vai Deposita, investe, não vai. É Então, tipo assim, quando Deus revela o que vai acontecer, Deus falou para Davi de trono. Quando Davi ele recebe a profecia de reino, o óleo que Samuel entregou, ele era adolescente ainda, 17 anos, segundo estudiosos, ele só vai assumir o trono com 30. Então ele podia falar, Deus falou que eu vou ser rei, então eu vou dormir e vou acordar no trono. Deus está dizendo, falar de Golias. Tem muita estrada ainda para andar. Vou te falar de perseguição de Saul que vão querer te matar. Sim. Entendeu? Deus dá o sonho. Deus sempre esquece, Deus sempre esconde o processo. Deus fala pro povo, vou enviar vocês para a terra que manda leite e mel. Sim. Eles vão o deserto inteiro pensando no leite e no mel. Quando chegar lá, eles veem gigante. Verdade. Por que Deus não falou do gigante? Porque senão eles desistem do processo. É mesmo. Deus fala para José, o sol, a lua, as estrelas se prostrarão diante de ti. Tu vai ser o líder, governador. Mas não falou cisterna, calúnia, prisão. Verdade. Então o que acontece? Deus revela o propósito e esconde o processo. Sim. Por isso que tem gente que recebe a revelação e não entende que depois que recebeu a revelação as coisas pioram. Uhum. Aí culpa Deus, né? Fala, mas Deus não falou? Deus falou. não usou ele pra falar comigo? Deus falou que ia transformar meu marido tá de pior. Sim. Deus falou que vai me prosperar, eu tô aqui devendo 3 aluguéis, seu barriga vindo aqui me cobrar da vida. É bem isso. Tá Mas não passando. foi lá trabalhar, né? Mas- Não foi buscar pelo marido, não foi levar ele na igreja, não teve atitude, Não, mas né? também. ainda que faça com atitude e tudo mais, a pessoa vai passar aquele processo de Sim. dor, de caos. Isso é verdade. Né? Vai ser aquele momento de aperto, igual eu. Igual eu passei. Eu passei momentos de que eu era servo do Senhor, missionário, vivia no monte orando, buscando. Meu filho já era cabrito, tanto que vivia no monte. Magrinho, eu era magrinho, só de jejum também. Eu amo monte, Magrinho, eu era tão magro que eu tinha que tomar banho de ralo fechado. Senão Mas, tipo assim, eu buscando tanto a Deus, e por que eu passava tanta luta, tanto deserto? Eu falava, Deus, por quê? Quer dizer, para que hoje eu entendesse que na época eu só tinha 2 camisas para pregar. Hoje eu tenho patrocínio de roupa que eu nem usei, dou para tanta gente. Quanto mais eu dou, mais eu ganho. Então, tipo assim, é Deus dizendo, você não sabe do teu amanhã. Sim. É Deus dizendo, eu não te chamei pelo teu hoje. Sim. Eu te chamei pelo teu amanhã. Teu amanhã é brilhante. Se Jesus olhasse pro hoje, Jesus não chamava Pedro. Verdade. Cortou a orelha de mal, não queria deixar ele lavar os pés, negou Jesus 3 vezes. E é o primeiro pastor? Jesus está dizendo, que tu não viu as 3.000 almas que tu vai ganhar, cara. Verdade. Tu não viu a tua sombra curando. Eu já te vi, tu não viu. Verdade. Então Deus vem em nós que nem a gente viu. E essa sensação, assim, como que foi você ver a IPTM crescendo? Como gerou isso tudo, assim, vendo, né, as ovelhas chegando para você cuidar, assim, como que foi esse momento para você? Tem sido, né, assustador. Tem sido assustador porque a ficha não cai. Sim. Né? E as pessoas acham que, tipo assim, claro que é muito gostoso ver esse crescimento, mas é também pesado. É muito trabalho. Porque lidar com o ser humano é complicado demais. verdade. Entendeu? É complicado demais.
E só que Deus tem feito a IPTM virar uma família. Eu não costumo dizer que a IPTM é uma religião. Sim. Porque eu acho que o sistema religioso, cara, destrói, afasta mais do que atrai. Eu acho também. Então, tipo assim, a gente não está debaixo de um sistema. Sim. Então, eu acho que a IPTM se tornou uma família, porque pessoas totalmente com diferenças. Um gosta de frio, outro gosta de calor, outro gosta de brincar, o outro é mais sério, o outro... Sim. Mas Deus une esse pessoal todo e bota dentro do... E quando o cinto aperta, tá todo mundo junto. Então é uma Amém. família, sabe? Aham. Que eu passo mais tempo com as minhas ovelhas do que com a minha família. É, né? Pastor é assim, é o chamado, não adianta correr. É verdade, eu passo mais tempo com as minhas ovelhas do que com o parente. Sim, e é as maiores experiências que você tem, assim, também, né? E você queria esse chamado ou não? Você fugia Então, e falava, não, quando Deus, criança eu falei que eu queria ser pastor. Aham. Mas depois que eu me tornei pastor, eu não sabia que essa responsabilidade, porque eu sempre amei o Sim. profético. Sim. Eu gosto de ir lá no culto, tacar fogo, Sim. expulsar demônio, isso aí é comigo. O problema é que eu não sabia que por trás tinha a responsabilidade de igreja. Por exemplo, a igreja. Eu não durmo na igreja, eu não moro na igreja, eu não faço meu aniversário na igreja, eu não tenho nem fé de aniversário, que eu tenho voto com Deus. Sim. Nenhum pastor. Igreja é para culto para Deus. Sim. Então a minha casa é uma. Sim. A igreja é a casa de Deus. Sim. Mas a casa é de Deus. Mas o aluguel não está no nome de Jesus, a conta de juros não está no nome do Espírito Santo, nem a conta de água está no nome de Jeová. É tudo no meu. Sim. Então, quem fica sem dormir, quem fica preocupado, porque cada mês é um gigante. Sim. Porque, por exemplo, quando uma igreja vive de oferta, não tem outro mês sem oferta. Sim, Não tem sim. ajuda de governo, não tem ajuda de ninguém. Sim. Então, quando você vive de oferta, então vai da fidelidade daqueles que ali congregam, daqueles... E nem todo mundo que congrega é dizimista. Não. Então, tipo Às vezes assim... tem alguns só vão pra ver mesmo. Entendeu? Vai né? só para receber. As pessoas chegam na igreja e falam o que eles precisam. Sim. E não perguntam o que a igreja precisa. Ó, meu marido foi embora, tô precisando de ajuda aí, se eu puder me socorrer, beleza. Entendeu? Recebe a vitória. Né? Foi curado da lepra, some 9, só falta 1 para agradecer. Ainda é estrangeiro. Então, tipo assim, Sim. é complicado porque todo mês é um gigante. Todo mês são 11 aluguéis. Sim. Sim. Luz. 11 igrejas, gente, meu Deus Só do um céu. aluguel é 100 mil por mês. E é só você, né? E a sua família que cuida de todas as igrejas, assim? Ou você tem já uma Não, estrutura? hoje eu tenho pastores que estão sendo levantados para que colocar. Então, mas hoje os cultos, eles estão começando a encher os cultos. Tem uns que já vingaram, Sim. mas tem outros que estão começando a encher o culto, então não Sim. conseguem ainda bancar, manter. Então, tipo assim, eu prego quase todo dia. Todo Caraca. dia eu prego. Eu moro na igreja e visito minha casa. Vive do jejum e oração. Prego todo dia. O quê? Já acorda dando glória a Deus. Rapaz, a inspiração de Deus mesmo. Que tem dia que eu falo, não sei nem que eu vou pregar. Aí Deus dá na hora. É benção, glória a Deus. Então, tipo assim, as pessoas não veem essa responsabilidade, que é muito pesada também, Sim. sabe? Mas, tipo assim, eu louvo a Deus que, às vezes, a minha preocupação é grande, aí Deus fala comigo assim, ó, quando tu ficou devendo alguma coisa? Aí eu falo, Sim. nunca. Quando faltou? Tu tá preocupado porque a nossa ansiedade faz a gente se preocupar por problemas que não vão acontecer. É que Deus supre todas Ele é o as sustentador, ele é o dono da necessidades, obra. né? Sim. Entendeu? Então, tipo assim, mas respondendo a pergunta, não é fácil. Não é fácil. Se alguém perguntar assim, ser pastor, sei o quê, só quem sabe. Sim. É que é muita Porque, tipo assim, retaliação, é muita Quando você muita ganha um coisa, cargo né? pastoral, você não ganha superpoder. As pessoas começam a olhar pra Sim. você pelo título. Sim, é verdade. Então elas botam em mim uma capa de Superman. Então, tipo assim, Sim. o obreiro errou, tá de banco, se conserta ali, volta. Sim, O missionário errou, tá de banco ali, daqui a pouco volta. sim. O pastor, se errar, tira o bomba e faca. É verdade. Quantos pastores fecharam a igreja por causa de um erro? As pessoas tiram 99 acerto. Não importa o que você fez de bom, não importa o que você acertou, as pessoas não entendem, entendeu? Sim. Existem muitos pastores que sofrem uma pressão muito grande, ainda mais o pessoal religioso. Exemplo, mesmo. o pastor de uma igreja religiosa, que eu conheço muitos, o camarada ora por todos os membros, faz campanha, portas abertas, Deus vai prosperar, e o membro ganha um carro. Aí o pastor vai lá orar o carro, Sim, unge as rodas, sim. Deus, obrigado por esse presente, pela vida do meu ovelha. O dia que o pastor trocar o carro, alguém fala, ladrão. É mesmo. Pior que é verdade. Então, na mente da ovelha, o pastor come mal, se veste mal, não tem que ter Sim. carro, não tem que ter viagem, não tem que ter nada, entendeu? A família passa a luta. E tá errado isso. Tá Que o mesmo. chamado de pastor, quem era profeta? Era Moisés. Zípora era profetisa? Não era. Gerson, filho de Moisés, era profeta? Também não era. Então, tipo assim, o chamado é com Moisés, não é com Zípora, a esposa, e nem com Gerson. Então, tipo assim, meus filhos não é obrigado a passar a cruz que eu carrego. Sim, Não é deles. verdade. Né? Minha esposa não é obrigada a carregar a cruz que eu carrego, porque o chamado não é dela. Sim, Então, tipo assim, as pessoas têm uma mentalidade de um egoísmo muito grande e de entender isso. Por exemplo, a pessoa tá fraca, tá passando uma prova no casamento, quer separar. Procura quem? Pastor no gabinete. sim. Pastor procura quem? Só Deus. E olhe lá, sempre tem, às vezes, uma pessoa pra você poder contar, mas é muito raro, né? Não é raro? É muito raro.
É muito fácil. Tem que contar nos dedos lá ainda, é escolhido por Deus. Assim. Mas você ainda tem a surpresa que você pode ser surpreendido Sim. por traição. Então, você entendeu como é que Sim. é uma complicação muito grande? Sim, eu tive uma célula, né? Tenho agora, a nossa célula é pequenininha, a gente faz uma vez por mês, mas eu tive uma célula com 250 pessoas e tudo começou muito rápido e muito jovens e tal. E só que eu não tinha discernimento nenhum daquilo que estava acontecendo comigo. E aí, às vezes, eu procurava alguém para poder me ajudar, assim, mas não vinha a direção correta. E, menino, você acredita que o lugar que mais Deus falou comigo foi na Cracolândia, usando os drogados para falar comigo? Olha e, tipo aí. assim, era tiro e queda. Falava, Deus, fala comigo. Eu ia lá a gente ia fazer projeto lá, cuidar, tentar puxar eles para levar para casa de reabilitação. Aham. E aí Deus usava eles para poder falar comigo. Então foi um dos lugares mais que Deus falou comigo. Monte e Cracolândia. Olha que doideira. Ele acaba sendo nos sustentando, nos ajudando. É o que eu falo, né? A intimidade. Quando Deus quer falar, ele fala. Sim. Ele usa até uma criança, um morador de rua. Sim. Mas é. Verdade. Né? Como Deus ele cuida de nós e tem nos mantido firme. Então, hoje as pessoas olham para um líder. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, ferido o pastor, as ovelhas ficam dispersas. Por isso que o alvo do diabo, quem foi o primeiro pastor? Pedro. E o diabo queria pegar quem? Antes de Judas? Pedro. Sim. Um dia Jesus falou, se eu não oro por você hoje, Pedro, o diabo vai passar a peneira em você. Sim. Tu entendeu? Então, o diabo só quer derrubar quem de pé faz o estrago. Sim. E aí você tem que entender que você vai ser julgado por aquilo que você fez, até por aquilo que você não fez. Sim. Jesus vai dizer assim, ó, veio João, não comeu, não bebeu, e vocês falaram, tem demônio. Aí veio o filho do homem, comeu, bebeu, vocês falaram, eles aí não comeu não, bebedor de vinho, que você senta na roda dos carnecedores, que anda com prostituta. Sim. Que nem Jesus passou batido. Verdade. Então, tipo assim, já tem pessoas que falam de nós aquilo que a gente não faz. Sim. E estão na torcida para esperar de fato, para ter algo concreto seu. Daniel não fez nada e colocaram na cova. Sim. Que quando não tem, inventam. Então, olha como é que você... o religioso, ele sofre. Por isso que eu tenho muita pena de... Pode dar um exemplo de uma pessoa aqui? Claro. Do JA. Sabe por que eu tenho pena dele? Hoje muita gente quebra de pau, porque o camarada saiu do meio da igreja, do gospel, agora assumiu a homossexualidade, se transfigurou todo. Aí o pessoal quebra de pau, não sei o quê. Mas pensa comigo. O garoto nasceu com talento de cantar. Sim. Ter talento não quer dizer que tem estrutura. Sim. O garoto com 7 anos de idade já estava cantando em evento de não sei quantas mil Pois pessoas. é. Vai lá, joga no altar. Aí o garoto foi crescendo o quê? Na escola. Os amiguinhos podiam brincar, você é crente, você tem que dar exemplo. Aí a mãe é cobrança, o pai é cobrança, o pastor é cobrança, vai ficar de banco, Sim. não pode. Ó, você é exemplo. Ele cresce com aquilo ali cheio de pressão, Verdade, eu concordo. que com quando isso. sai da igreja, o cara vira a cabeça. É tanto que eu vou falar uma coisa. Você vai no dono de favela, a maioria dos donos de boca é filho de missionária. É verdade. Então, uma pessoa que é presa pela pressão religiosa, quando sai, alopra. Uhum. Aí quer fazer tudo que não fez, E tem né? gente que é filho de ateu, Sim. mas teve uma criação tão abençoada Sim, que o camarada tem um comportamento que parece ser mais crente do que o crente. é verdade. Tu vê o camarada, não acredita em Deus, mas o cara é educado, não faz nada de errado, tem uma integridade, nunca pegou nada que não é dele, não fala mal de ninguém. O cara parece um anjinho. Aí tu mesmo. pega um crente que andava de calça, mudava a voz, meus irmãos. Olha, quando sai da igreja, meu irmão, bota largador no ouvido, pinta cabelo de rosa, bota tatuagem no olho, fica tudo preto, corta a língua, Faz tatuagem no corpo rouba, inteiro. mata, vira serial, fica doideira. É mesmo. Então, tipo assim, por quê? Porque foi muita coisa que tinha vontade de fazer, Foi muito oprimido ali, né? E pegou a aí- visão? Aham. Então a religiosidade oprime. Hoje é mais fácil uma pessoa que não é crente se converter do que um cara desse voltar. É verdade. É verdade. Por isso que a gente tem que orar muito mesmo, porque... Mas eu creio que, em nome de Jesus, logo, E eu creio que ele volta. Mas a Amém. pergunta é, mas ele não tá chateado com Deus? Sim, não, lógico que não. E Ele às tá vezes com trauma do ser humano. Sim, sim. E às vezes Deus tem falado com ele também, né? Com certeza. Mas tu pegou a visão? Sim. O trauma não é de Deus. Sim. É do ser humano, porque os crentes, acredita uma coisa, tem mais gente dentro da igreja matando do que salvando, cara. Sim, sim. E eu acho, hoje, Leonardo, assim, tipo, a gente precisa passar alguns vales na nossa vida, algumas lutas, alguns processos pra gente também entender o propósito lá na frente, né? Por isso que a gente tem que Né? ensinar para as pessoas terem um amadurecimento, porque daqui a pouco você se constrange, sabe por quê? Você vai num culto, aí a Sim. pessoa vai olhar pro teu brinco e vai dizer, nossa, tá com bambolê no ouvido, você não é de Deus, não, meu irmão. Aí você já fica constrangido. Aí no outro Sim. culto, se tu quer continuar indo no culto, tu tira. Sim. Aí a outra vai dizer, meu Deus do céu, uma saia curta dessa, mostrando o joelho. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, o povo que não tem maturidade, quando você tem maturidade, você começa a dizer, irmão,
Qual é a diferença de uma saia no joelho e de uma saia no pé? O que aparece? A canela? Pois Qual é o é. maníaco que tem feitiço por canela? Se apaixonei por ela pela canela, porque a canela dela é linda. Se fosse a canela, não... Entendeu? Qual é a diferença de um homem que anda de camisa de manga ou de uma camisa comprida? Tem religião, eu andava só de camisa comprida. Quem vai desejar meu antebraço? Meu cotovelo? Sim, não, sim. o antebraço é maravilhoso. Então, tipo Ai, assim, meu Deus. é uns pensamentos das pessoas Sim. que tem religião, amiga, que proíbe tudo. É mesmo. Se tu pintar a unha de vermelho, fala que é de demônio. Sim. Por isso que eu acho que tá faltando amor, né? As pessoas precisam conhecer o amor verdadeiro de Cristo, que aí liberta. Eu acho que isso liberta a religião, liberta tudo. Eu respeito até assim, tipo assim, se Deus falar com você pra você mudar, Sim. eu ando até de burca. Sim. Que Deus mandar falar comigo, Sim, eu também. ando só com o olhinho de fora. Se mandar escondendo, eu boto o óculos escuro. Sim. Escondeu, ninguém me vê mais. Sim. Agora, eu mudo tudo por Deus, mas não mudo nada por causa do homem. Sim, eu também. Eu também. Porque a gente é direcionado pelo Espírito Santo, né? A gente não é direcionado pelo homem. Entendeu? E quando a gente tem E eu esse cresci amor, assim, sabia? Porque Amém. eu podia ser um político e fazer a vontade do povo. Porque quantas vezes as pessoas fossem, nossa, pastor anda igual um jovem, sei o quê, eu podia falar assim, não, pra agradar mais o povo, crescer mais rápido, a partir de hoje eu só vou andar de terno e gravata. Sim. Eu acho bonito também, acabou, não tem problema. Sim. O advogado usa terno e gravata, eu virar como profissão. Mas evangelho não é profissão, Sim, entendeu? É relacionamento com Deus. sim. Então não adianta você ser hipócrita com Deus pra agradar uma multidão. É melhor ser o que você é. Sim, é verdade. E você tem agradado muitos famosos aí também. Eu vejo que Deus te usa muito. Já usou pro Cacá Diniz, pro Kaique também lá no Thiago Negro. Que também bênção. foi uma bênção. Eu me emocionei, gente. Depois vocês olham lá, tá no PrimoCast, né? Ele fez um podcast, gravou e Deus usou ele tremendamente nesse podcast pra falar com o Kaique. E eu chorei, assim, ó, assistindo. Foi bênção demais, assim, tremendo, tremendo mesmo. E como tem sido isso, assim, pra você, assim, as pessoas ficam impactadas, que muitos desses famosos ainda não conhecem a presença de Deus, estão buscando, né? O Kaká já tá na presença, ele, a Simária, né? Então, eu acho que... Simone. Simone. E o Negro também, né? Agora Também, se também, uma converteu. benção. Eles são uma benção, eles. Ai, que bom. Glória Ó, a Deus por isso. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo lá, é o Alex. Eu peguei o Alex na Quadra Grande Rio, hoje ele é missionário. Aham. Mas não era. Quando eu peguei ele bem zerado. Sim. Comecei a discipular, instruir ele. E uma vez ele falou assim pra mim, eu tava chegando num culto, né? Todo culto é sobrenatural, libertação, milagre. E eu passei o dia com ele brincando. Então eu joguei ping-pong, joguei futebol, que eu gosto de brincar beça, gosto de jogar fute-mesa. Passei o dia todo brincando com ele. Quando foi a noite, fui pro culto. Aí Deus me usou de uma forma tão poderosa que ele falou assim pra mim, quando eu cheguei na garagem, ele, cara, parece que tem 2 Leonardo. Que é a versão altar Sim. e a versão do dia a dia, porque se transfigura. Eu falei, não existe 2, existe um. Muda, né? Existe um. É, O que estava no altar não era eu. sim. Verdade. Entendeu? A minha versão, então as pessoas, por ver Deus me usando, às vezes acreditam que eu já acordo falando em língua, entendeu? A esposa fala, bom dia, eu, terra! Né? As pessoas acham que eu já acordo indo pro monte, Sim, entendeu? sim. Tomar café, não, foi todo de santo jejum. Todos os dias. Entendeu? Vamos no cinema? Não, eu falei, preciso ler as escrituras todas as horas. Então as pessoas têm essa mentalidade, para Deus estar me usando. A pergunta é, quanto tempo? A pergunta é sempre assim, na caixa de pergunta é, quantas vezes você ora? Quantos dias? Porque já está impregnado na cabeça das pessoas que para me ter algo de Deus eu tenho que pagar alguma coisa. Está conectado ao que eu faço. Não é o que eu faço, é o que eu sou, é o que eu me torno. Sim. Mas você já fez algum curso, alguma teologia, alguma coisa assim? Ou foi mesmo buscando a Deus? Fiz recentemente o seminário teológico, mas tipo assim, tudo que eu ganhei com Deus foi eu e a palavra. Que tem muita coisa que eu discordo também na teologia. Sim, sim. Entendeu? Tem muitos pensamentos que você vê. Eles trabalham com tese, a própria teologia está em construção. O que é tese? Por exemplo, vai ter teoria calvinista e arminiano, que acredita em predestinação, que não acredita. Fica trazendo mais divisão do que união. Aí vem o grupo que acredita em corpo e alma, o outro acredita em dicotomia, corpo, alma e espírito. Então cria-se uma divisão. Sim. Então E você acredita em quê? eu acredito na palavra. Sim. Eu tenho a visão de corpo, alma e espírito. Sim, também. Também creio nisso. Entendeu? E sua família, o que ela achou disso? Seus pais, assim, sua mãe principalmente. Nossa, meu filho pastor, eu levava ele pra igreja. Minha mãe foi a maior incentivadora. Minha mãe é a fã número 1. Ai, que Amo benção. demais. Minha guerreira, minha amiga. Tem um amor muito grande. Eu passo com a minha mãe na rua, ninguém acredita que é minha mãe. Todo mundo acredita que é minha mulher, minha esposa. Eu acho que ela é novinha, né? Eu acho que eu já vi os Novinha. seus Minha stories. mãe vai fazer 50 anos. Meu Deus, muito nova. Você tá nova Ou também, fez tá 50, com calma aí que eu não quantas? sei aqui. Tu conta qualquer coisa. Ele tem 50 anos. Cabelo liso, olhos verdes. Minha mãe é linda. Meu Deus. Meu pai Sua que me filha quebrou. também, né? Seu filho lindo também, sua esposa, família linda, maravilhosa. Parabéns também. A A Léo, Cássia. Luna. Beijo pra eles.
Beijão aí. Cássia, a gente tá lá em precisa até casa. combinar alguma coisa, viu, dona Cássia? Né? O senhor tem que marcar Fazer um negócio. podcast familiar aqui, ó. Isso, pra falar de casal, eu gosto desses negócios aí também. Bora fazer isso. E, Leonardo, dá um conselho, eu sempre peço para as pessoas que passam por aqui para dar um conselho para os jovens, um conselho assim que possa marcar a geração, que te marcou, que você aprendeu, sabe? Conselho que eu deixo pra pessoa que tá aqui assistindo esse podcast é o versículo que Paulo vai dizer: examine o homem a si próprio. Se cobre, seja você a pessoa que mais se cobre. Não deixe que as pessoas te cobrem. Seja você, às vezes você fala, me entrei na igreja. Aí o pessoal da tua família começa a te botar uma pressão tão grande que se você, por exemplo, errar dentro da tua casa, alguém já aparecendo, ainda diz que é crente, né? Tá se escondendo na igreja. E essas palavras viram verdade dentro de você. Então examine você a si próprio. Permita que o Espírito Santo te convença para você respeitar o processo da mudança. Não queira se converter segunda e na terça-feira tá perfeito. Paulo vai dizer uma coisa que é muito poderosa, que vai dizer assim, ó, aquele que começou a boa obra é fiel para completar até a volta de Cristo Jesus. Então, quando Jesus não volta, você é uma obra inacabada, incompleta. Então, existe mania de pessoas de querer se tratar como se fosse completo, tão incompleto. Paulo vai dizer, conheço Deus em parte vou conhecendo, até que chegará um tempo que o conhecerei como por ele sou conhecido. Então, você que está aí, jovem, começando na fé, aqui não é um podcast fazendo uma apologia do pecado, vai viver no erro. Não, porque você que tem o Espírito Santo, você mesmo se cobra no errar. Mas não permite que pessoas façam cobrança em cima de você que não são permitidas. Pessoas só cobram de mim aquilo que eu permito. Uau. Então, a palavra para você é: respeita o tempo do seu processo. Quem tem pressa é Deus. Zaqueu só queria ver Jesus, Laís. Zaqueu não pediu para Jesus entrar na casa dele. O propósito de Zaqueu subir na figueira era ver Jesus. Acabou. Jesus chegou e foi além do propósito dele. Ele só queria ver. Jesus chegou debaixo da figueira e falou: Zaqueu, desce depressa, porque me convém entrar na tua casa. Zaqueu convidou Jesus? Não. Mas Jesus falou, me convém entrar. Tem gente que fala assim, ó, Jesus só entra onde é convidado. Jesus entra onde ele quer. E segunda coisa, Zaqueu, desce depressa. Jesus podia falar, desce devagar para não se machucar. Desce aí no teu tempo. Mas Jesus está dizendo, desce que eu tenho pressa. A velocidade que Deus tem com você é determinada por ele. Tem gente que vai se mudar, Uau. tem gente que vai se converter e daqui uma semana está liberto de tudo. Verdade. Tem gente que vai daqui a um ano. O tempo é determinado por ele. Então respeita o seu tempo. Para você não querer colocar sua vida em comparação aos outros e se frustrar. Porque fulano de tal, você não é fulano de tal, você não é ciclano. O que Deus tem contigo é único. Então respeita o seu tempo, o seu processo. Se permita. Caiu, levanta. Mais você vai acertar do que você vai errar. E muito mais você vai pisar na cabeça do diabo do que ele na sua. Não se entregue à queda, porque o momento não define sua história. Uau, glória a Deus. Meu Deus do céu. E você tem novidades aí pra gente também, que agora você vai abrir uma nova igreja fora do país. Já abrimos, tá lá em Orlando. Ah, é? E vai ter outra unidade também, né? Em Miami também. Eu tô querendo abrir em Boca Raton. Aí, ó, gente, então, pessoal aí de Orlando. E como é que chama? Boca Raton. Perto de Miami, perto de Miami. Pertinho. Ó, fiquem ligadinhos que vai ter IPTM lá. E você também tá mudando pra lá agora também, né? Vou ficar lá e cá. Vou ficar lá e cá. Aí, ó, gente, novidade. Calma aí, povo do Brasil, que eu vou abandonar você, não. Quando eu falo isso, o pessoal manda mensagem. Não abandona as nossas ouvidas. Não vou abandonar, não. Vai ficar lá e cá, viu, gente? Então, a novidade é essa aí. O Leonardo contando primeira mão aí, porque ninguém sabe, né? Desse vai e vem que você vai fazer agora pro Brasil e pra lá. Já vou aí na Meg e já vou pregar inglês lá. Quer que eu faça uma oração em inglês aqui rapidinho? Pode, claro. Tô brincando, você fala nada. Você não sei falar nada. Meu Eu não Deus, sei falar nada, mano. Só... Por isso que tem que fazer aula com a Isabela. Isa, me ajuda, Isa. Me ajuda. Menina, mas eu sou uma negação também pro inglês. Misericórdia, eu sou Para que eu vi apanha. você falando inglês nas histórias lá. Você Não, falou. mais ou menos, né? Eu revelei inglês porque a irmã tradutora, coitada, sofreu, que eu falo rápido pra caramba, Sim. ela pra traduzir foi uma luta. Meu O americano Deus. recebeu lá. É, eu vi, foi bênção também. Vocês foram em Londres, eu acho que uma moça foi curada também, não Tem foi? muito testemunho lá. Deus Ai, tá conta fazendo... esse pra gente aqui, porque é uma benção, gente. Eu fiquei impactada com esse. Lindo. Lá, ó, eu fui ministrar lá em Londres, a mulher entrou de cadeira de roda, Meu Deus. sem poder andar. Deus revelou a vida dela toda, ela foi curada e andou na hora. Meu Esse vídeo Deus. viralizou, foi muito forte. No meio do culto, Deus falou, isso aí que você tá passando foi obra de feiticeiro, porque tu é missionário, eu te chamei pra obra. Meu Deus. E Deus não tá tocando só na tua perna, a perna dela tá comida pela metade. E não só, Deus tá tocando no teu sangue. Ela tirou uma mangueira aqui de dentro assim, ó, que ela faz hemodiálise.
Falei, Deus está te curando agora. Anjo, toca nas pernas dela. Levantou, tirou a bota, largou a muleta lá, saiu da cadeira de roda. Saiu andando, marchando. Isso foi no primeiro dia. Depois ela passou os 3 dias no culto, sem cadeira, sem muleta, sem nada, curada. Ainda saía entregando mistério pros outros. Meu Deus do céu. Esse Deus é glória a terrível, né? Deus. Poderoso, Muito, né? muito. Eu sou apaixonado por Deus. Ô, Leonardo, muita gente, algumas amigas, algumas pessoas que estão até assistindo a gente não sabem esse poder da revelação. Muita gente fala, mas o poder da revelação é a mesma coisa você ir na cartomante, vai falar a mesma coisa. O que você acha? O que é a diferença? Assim? Quem fala isso é porque às vezes não lê a Bíblia. Sim. Porque, por exemplo, na carta de Coríntios, capítulo de número 12, 13 e 14, Paulo vai falar só sobre dom. Sim. E vai falar sobre, 1 Coríntios capítulo 12, último versículo. Procurar os dons com zelo, te mostrarei o caminho de excelência. Aí vem 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui o amor com todos e buscai principalmente o dom de profetizar. Sim. Então, o que acontece? Quando você... O que são os dons? O dom é para edificar, exortar, consolar e encorajar a igreja. Dos 9 dons, só tem um que edifica a mim mesmo, o dom de língua. O resto edifica a igreja. Sim. O dom de língua só edifica a igreja se tiver um intérprete de língua. Sim. Então, os dons espirituais sempre existiam. Porque o que veio primeiro, Laís? A palavra ou o profeta? A palavra. A palavra. Aí como é que veio? Veio uma pena do além e escreveu ela? Não foi os profetas que escreveu. Sim. Moisés escreveu o Pentateuco, Paulo escreveu. Então, tipo assim, se não houver profecia, o povo se corrompe. Então, os profetas, você pode ver exemplo de Paulo, que vai falar sobre isso, sobre os dons espirituais. Ele conhecia a palavra antes do profético, antes de ter o encontro com Jesus, porque ele aprendeu a palavra nos pés de Gamaliel, que era doutor da lei. Mas mesmo conhecendo a palavra, ele perseguia a igreja porque ele acreditou que aquilo que ele estava fazendo é certo. Até Jesus aparecer no caminho de Damasco e mostrar para ele o poder, né, e a glória, entregar os dons espirituais e fazer ele um grande apóstolo. Então tem gente que conhece a letra e não conhece o autor. Tem gente que domina a Bíblia inteira. Sim. E não tem uma intimidade com Deus. Nunca viu anjo, nunca expulsou um demônio, nunca curou ninguém. Não tem nada, mas conhece a Bíblia inteira. Sim. Então, não adianta conhecer a Bíblia se não conhecer o autor. Então, os dons espirituais é emprestado por Deus. É emprestado por Deus. Para edificar, exortar, consolar e encorajar a igreja. Tu imagina como alguém chamaria a atenção de um rei, que é um presidente de hoje, de um país. Sim. Davi adulterou, né? Pegou a mulher de Urias, o Eteu, que é Betseba, mandou matar Urias, mandando uma carta pelo próprio. Beleza. Engravidou ela. Quem é que tem coragem de chamar a atenção desse cara? Ninguém. Todo mundo fica com medo. Quem é que sabia da carta se a carta era uma coisa sigilosa? Sim. Então foi um homicídio muito bem escondido. Sim. Quem sabia era só Joabe que leu, mas ninguém. E Joabe era leal a Davi, não entregou a Davi. Ninguém sabia. O que Deus fez? Natã, aí é só profeta para falar com o rei. Natã chega e fala assim, rei, deixa eu contar uma história para você. Tinha um homem pobre que só tinha uma ovelhinha e tinha um homem rico que tinha muita cordeira. Matou o homem pobre e pegou a ovelhinha. O que eu faço? Porque o rei na época era um juiz também, ele que determinava. O que eu faço? Davi se irou e falou, esse homem merece morrer. Aí Natã se levanta e diz assim, esse homem é você. Meu Deus. Já pensou, hein? Aí sabe o que Davi vai dizer? Misericórdia, Senhor. Quer dizer, morte para os outros, misericórdia para ele. Sim. Ele ouviu a história dele e ele ouvindo o que ele fez, declarou morte para ele quando descobriu que ele era misericórdia. Esse é o problema de muita gente, né? Quando a gente vê o pecado dos outros é morte, o nosso é misericórdia, né? Sim. Mas quem confrontou o rei? O profeta. Tem coisa que é só profeta, irmão. Meu Deus, forte. Tem gente que tem um coração tão fechado. Sim. Que é só Deus falando face a face. Que tem gente que não escuta mãe, pai, marido, esposa. Pode vir o Papa, que ele não vai ouvir. É verdade. Então, quando Deus fala, a terra se cala. É verdade. Aí vem a Bíblia dizendo, para terminar, só a resposta das amigas, que diz assim, se houver um incrédulo e um indouto em vosso meio e houver línguas estranhas, acharão que estão loucos. Porém, se houver profecia, o segredo do coração deles serão manifesto, eles se prostrarão e reconhecerão que Deus está de fato no meio de vós. Sim, uau, olha aqui a Bíblia como é que tem resposta para tudo. Muito. Então, a profecia converte incrédulo. Sim. E hoje em dia tem muita profetada também, né? Ah, claro. Aí tem... Muito. E como que você discerne se é verdade do que é da carne e do que é de Deus? Assim? O dom chamado discernimento do Espírito. É um dos dons, para mim, mais poderosos. Eu acho também. É o discernimento do Espírito. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, que o Espírito de Deus testifica do teu Espírito que tu é filho de Deus. Quando Deus vai falar contigo, você sente. Meu arrepio na hora. O arrepio é um termômetro no mundo espiritual. Sim. O salmista vai dizer, o meu corpo se arrepiou diante da tua palavra e teus estatutos. Jó vai dizer, o Espírito roçou no meu rosto e o pelo do meu corpo se arrepiou. Isso é tanto pro bem como pro mal. Sim. Tu vai sentir um demônio, seja aquele arrepio ruim, de medo, e o arrepio de Jesus, aquele gostoso, aquela presença. Então, toda vez que Deus vai falar contigo, seja mel ou fel, usando o profeta, tu vai ter a testificação do teu espírito que é Deus falando. Sim. Pode falar tudo de bom para mim, se não tem testificação, eu não recebo. Sim. Pode falar tudo que eu quero ouvir. Então, vai vir a testificação.
Então, tipo assim, você não pode deixar de ter a profecia certa porque teve uma experiência ruim com errada. Porque na vida tudo é assim, quer ver? Tu já pegou... Quem nunca pegou uma nota de dinheiro falsa? Eu acho que eu nunca peguei. Então não deve ganhar dinheiro. Mentira. Misericórdia. Mentira. Mas quem nunca pegou? A maioria das pessoas que trabalham, ainda mais em mercado, você vai no mercado pagar alguma coisa, a mulher levanta assim, ó. Sim. Bota de cabeça baixa, passa a caneta, passa na língua, bota no olho, tira do olho, pra ver se aquela nota é verdadeira, porque ela já teve trauma com nota falsa. Sim. Então, tipo assim, mas ela não vai deixar de ganhar uma nota verdadeira porque ela teve experiência com uma nota falsa. Sim. Você já comeu uma comida ruim que te fez mal, fez passar mal? Já, semana passada. Semana passada. Vai deixar de comer uma comida boa porque comeu uma comida ruim? Jamais. Então, tipo assim, você Mas vai... o picadinho eu nunca mais vou comer, viu? Olha aí, ó. Se você vai ter experiência com nota falsa, com profissional falso, pessoas que se apresentam como médico e não sabem atender direito, como vai ter excelente profissional, tudo na nossa vida vai ter excelente e ruim, Sim. falso e verdadeiro. Verdade. E no meio da fé, a Bíblia deixou bem claro isso. Não é de se admirar que o diabo se faça de anjo de luz, os seus ministros, de ministro de justiça, se fazendo de ministro de Deus quando não é. Então, quando você tem esse discernimento, você vai ficar entendendo que a maior profecia é conectada à palavra. Tudo que sai da Bíblia é mentira. A Bíblia diz que ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, é anátema. Então, toda profecia que Deus fala também é conectada à palavra dele. O que sai da Bíblia é mentira. Então, tem muito profeta hoje aí, porque as pessoas veem Deus me usando em dom e acreditam que eu acredito em todos, ou bato. E, pelo contrário, eu sou mais crítico, porque eu vejo muito bobão, né? Acho que dentro de um reino tem que ter rei, sacerdote, e tem muito bobo da corte. Pessoas fazendo bobeira com a fé, enganando enganando aqueles que não conhecem a palavra, porque só vai ser enganado quem falta conhecimento. Verdade. Quem tem conhecimento denuncia na hora. Mesmo, você não é Deus aqui nem na China, tá entendendo? Sim. Então, quando você conhece, você denuncia. Mas eu não abro mão do verdadeiro por causa de uma má experiência. Sim. Eu já ouvi muita coisa que você não tem ideia. Sim. E tem gente que, às vezes, só pra se aproximar, entrega uma profecia. Você fala, meu Deus do céu. Eu já ouvi várias coisas que você não tem ideia. Eu imagino. Eu li uma coisa um tempo atrás, em um livro, que falava que, colocando o cartomante e a presença de Deus, a revelação de Deus, que o inimigo, ele só consegue ver o nosso passado e até o presente. E que Deus, ele só fala o nosso futuro. Jesus fala passado, presente e futuro. Isso. Está em João, capítulo de número 4, quando ele encontra a mulher samaritana, ele vai dizer assim, ó, me dá um pouco d'água, vai dizer, se sendo judeu, sendo samaritana, não ia dar, aí Jesus vai dizer assim, ó, chama teu marido. Aí vai dizer, eu não tenho. Aí Jesus vai dizer, disseste bem, porque tiveste 5, passado. Sim. Tiveste 5, passado. E agora o que tu tem não é teu, presente. Tiveste 5, agora o que tu tem não é teu. Ela vai dizer, Senhor, onde eu devo adorar? No Monte ou Jerusalém? Mas vem a hora. Sim. E agora é. Sim. Que verdadeiros adoram. Então Jesus falou, mas vem a hora, é futuro. Sim. Verdade. Então Jesus falou para ela, passado, tiveste o que tu tem, presente, mas vem a hora. Natanael, Jesus falou, eu te vi sentado debaixo de uma figueira, passado. Uhum. Eis aí um israelita que não adolo, pegou? Sim. Passado. Aí, quando ele fala, Natanael, eu estava debaixo da figueira, como é que você sabe? É porque eu falei isso? Vinde após mim que tu verás coisas maiores do que essa. Te digo que tu verás anjos subindo e descendo sobre a vida do Filho do Homem. Ele está dizendo o quê? Futuro. Sim. Tu verás. Sim. Eu achei importante a gente falar isso, porque tem muita gente que acredita nessas coisas ainda em carta, não sei o quê, mas pra gente deixar claro como ensinamento também isso, né, que para quem não é convertido, tá começando a conhecer agora, o inimigo é uma pessoa que oprime a gente, né, é o sujo que veio pra matar, roubar e destruir. E a gente tá falando de revelação em questão disso. O inimigo, ele só sabe o teu passado e o teu presente, porque ele já viu. E só Deus sabe o nosso futuro, né? Por isso que é o poder da revelação, né? A revelação, ela sempre fala, nos prepara para algo que Deus está preparando para nossa vida, assim, né, Leonardo? Ai, gente, eu amei o nosso podcast hoje, foi maravilhoso, amei muito, muito obrigada por estar aqui com a gente, é uma honra estar aqui com você, desejo que Deus te abençoe muito, te prospere muito, muito, muito mesmo, na sua família, nos seus projetos, nas suas igrejas, que Deus possa te levantar cada vez mais com esse dom maravilhoso, dando mais dons ainda para poder ganhar mais e mais almas para Jesus, que Deus te dê muita sabedoria, muito discernimento, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, amei aqui a equipe, amei estar aqui com vocês, espero ter outra vez aí. E que muitas vidas vão ser edificadas, muitas dúvidas vão tirar, que acredito que algumas experiências que nós tivemos vai bater demais com pessoas que estão tendo experiência desse momento agora, que vai tirar dúvida, vai tirar incerteza, vai injetar um pouco mais de fé.
e encorajar essa pessoa a viver o ministério, servir o que Deus tem para essa pessoa. Prazerzão. Ai, prazer Conta comigo. nosso. Sempre quiser, Obrigada. tô aqui. Se você quiser fazer uma oração pra gente Vamos terminar orar? aqui, Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua santa presença, eu quero colocar Amém, cada Jesus. pessoa que vai assistir, Senhor, esse podcast, Amém, que cada Jesus, pessoa em nome possa de ser Jesus. alcançado pelas tuas mãos. Senhor, tu és aquele que transforma, liberta, não é religião, não é o meu nome que tem poder, não é meu braço, eu não tenho poder de fazer nada, Senhor. Meu Deus, mas é a tua unção que quebra o jugo, despedaça o jugo, é a tua presença aqui agora vai alcançar quem estava afastado, Senhor, e saiu da tua presença porque ficou decepcionado com julgamentos humanos, pessoas que expulsaram da igreja, pessoas, Senhor, que com a língua grande conseguiram, meu Deus, fermentar a alma dessa pessoa. Essa pessoa tem trauma de voltar para a igreja porque foi entristecido por um obreiro, por um membro, por alguém que estava do lado dele na cadeira. Mas, meu Deus, que através desse podcast a alma e o coração dessa pessoa possa se limpar, para que ele possa entender que o compromisso dele não é com o homem, é com Deus, e que nada pode separar ele do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a escassez, nem a bonança, nem os anjos, nem principado e potestade, nada nos separa do amor de Cristo. Senhor, que essa pessoa agora possa ser forte, que essa pessoa agora possa ser fortalecida pelo Espírito Santo e decidir agora, através desse vídeo, voltar para a tua presença. Meu Deus, que essa pessoa não possa aceitar passar mais uma hora longe sequer do teu querer e do centro da tua vontade. Alcança essa pessoa com a tua unção agora, com o teu poder, com a tua virtude. Essa pessoa que estava triste, depressiva, pensando em se matar, acabar com a vida, porque não tem alegria. Meu Deus, não tem como ser feliz longe de ti. Não existe felicidade longe da tua presença. Traz essa pessoa para o teu querer, traz essa pessoa para a tua unção. Nós abençoamos, ó Deus, a vida dessa pessoa agora. Dorimi calabassore calabandarabagai. Deus, nós declaramos agora a vitória. Senhor, quem converte a nossa vida é o Senhor, não é o sistema religioso. Nós estamos dispostos a mudar o que o Senhor quer. Pode falar conosco. E nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, para tudo que o Senhor determinar. Tudo, Senhor. Fala conosco de uma forma poderosa, viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Ô, glória! Aleluia, gente, já damos lugar aqui já. Assistia calor aqui, ó. Ele tinha que tava frio, agora tá calor. Obrigada, viu, Léo? Amei o nosso podcast. Tenho certeza que muitas vidas serão tocadas. Espero que você tenha gostado desse episódio super especial aqui com o Léo. Ele deu várias informações importantíssimas pra gente, contou um pouco do testemunho dele, que é incrível. Deu também, né, bastante sabedoria da palavra aqui. Então, assistam, curtam, compartilhem, assina aqui o sininho, ativa o sininho aqui, manda pra sua amiga, pra sua tia, pra todo mundo, que eu tenho certeza que vai falar com você e com sua casa, viu? Um grande beijo pra vocês. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe. Beijo, povo de Deus.